Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos sejam multiplicados, amém. Louvado seja o nosso Deus, pois até aqui tem nos ajudado o Senhor. Vamos dar início a mais uma noite, trazendo a santa, poderosa palavra do Senhor, que está lá no livro do profeta Daniel, capítulo 1, capítulo 1, Daniel do capítulo 1, versículo 8, né? Desde já nós desejamos aí aos pais, né, as felicitações pelo seu dia, que Deus abençoe grandemente aí todos os pais, que você venha ter como exemplo o nosso Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso, né, e nós possamos trilhar e também estar instruindo os nossos filhos nos santos e retos caminhos do nosso Deus, amém? Profeta Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Depois nós estaremos orando, ok? Daniel 1:8 diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém? Louvado seja o nosso Deus, vamos orar em nome de Jesus. Amado e querido Deus, louvado seja o teu nome para todo sempre, Senhor. A ti, somente a ti, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação, meu Senhor. Deus, nesta hora invocamos a presença do teu Santo Espírito, para que venha trazer-nos a revelação da tua santa e poderosa palavra. E que teu Espírito Santo, meu Deus, possa achar guarita em cada coração e tua palavra possa frutificar, meu Senhor, nos corações de cada pessoa, de cada família, meu Senhor, a qual, meu Deus, assistir a tua palavra, ouvir, meu Deus, que a tua palavra nos diz, meu Senhor, ouvir a vossa alma viverá, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Senhor da glória, muito obrigado pelo privilégio de saber que o Senhor nos resgatou das trevas e nos transportou-nos para o reino da tua maravilhosa luz. Obrigado, Senhor, que podemos te chamar de nosso Pai, Senhor. Muito obrigado, porque na tua palavra está, meu Deus, todos os teus ensinamentos, meu Senhor, e o teu cuidado para com as nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Espírito Santo, fala, Senhor, poderosamente, não aquilo que eu quero falar, nem que o teu povo quer ouvir, mas aquilo, meu Senhor, que o Senhor já tem preparado para as nossas vidas e que precisamos ouvir da tua parte nesta noite. Não deixe que eu fale de mim mesmo, meu Senhor. Não deixe, feche a minha boca, meu Deus, se porventura eu falar algo que não venha da tua permissão. Em nome de Jesus, que eu rogo a ti agradecido. E eu te peço também, meu Deus, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor, meu Deus, deite fora todo espírito contrário ao teu, todo arrebatador da semente da tua palavra, que caia por terra, que bata em retirada nesta hora, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Daniel, capítulo 1, versículo 8. E o nosso tema é um homem que não tem preço. Né? Um homem que não tem preço. Pagou o negócio da luzinha aí. Assim mesmo? Foi o quê? O homem que não tem preço é o tema da nossa mensagem, ok? Daniel, capítulo 1, versículo 8, o homem que não tem preço, esse é o tema a qual o Espírito Santo nos inspirou a trazer nessa noite, porque a sociedade, o mundo que vivemos, diz que todo mundo tem um preço, que todo homem tem um preço, não é? Que todas as pessoas têm um preço. Mas aqui na Bíblia tem um homem, mas um jovem, nem homem ele era ainda formado, né? Ele ainda era um jovem. Alguns estudiosos dizem que a idade de Daniel era a média de seus 17, entre 17 e 18 anos, nessa faixa etária de idade, porque a Bíblia relata ele como um jovem. Então era mais ou menos a faixa etária de Daniel, quando Daniel foi levado cativo à Babilônia, junto com o seu povo de Israel, né? E ali ele estava juntamente com Sadraque, Mesaque, Abidnego, né? Seus três companheiros, ok? E a bem verdade é que Daniel era um jovem junto com seus amigos, com seus compatriotas, um jovem que tinha excelência, um jovem entendido, um jovem que verdadeiramente tinha conhecimento, né, das coisas seculares e das escrituras.
era um jovem a qual buscava ter conhecimento das coisas discernentes tanto ao seu Deus, como também às coisas seculares do mundo, porque na época que Jesus veio, a coisa mais difícil que tinha era alguém ler e escrever, era uma coisa quase impossível, era um dom, era raro, era para poucos. Imagine aqui quase mais de 2000 anos atrás, né? Uns 600 anos atrás, mais ou menos, antes de Jesus. Imagine naquela época a pessoa que sabia ler e escrever, era, sabe, uma coisa muito rara. Então Daniel se encaixava se destacava entre essas pessoas que tinham esse dom, né, que buscava. Infelizmente hoje nós temos aí na sociedade todo um amparo para as pessoas estudar, para a pessoa aprender, né? Mas infelizmente hoje tem jogado isso fora, muitos têm jogado isso na latrina, né? Não querem se desenvolver um conhecimento, não querem adquirir conhecimento, né? As pessoas hoje, no Brasil mesmo, é tão fácil dos políticos manipular as pessoas, porque justamente por isso é um país que a escolaridade hoje é um dos piores do mundo, né? Não tem, e as pessoas que podem não se esforçam, nenhum jornal as pessoas querem assistir para poder estar, sabe, adquirindo um conhecimento, estar a par da situação do seu país, de tudo que acontece no mundo. Não, nem assiste. A maioria das pessoas chega na hora de dizer, é porcaria de jornal, aí desliga a televisão, né? Aí quando é na hora da novela, vai lá e vai assistir novela, ou então é em rede social, com conversinha boba, tola, sabe? Um bocado de besterol, e aí enchendo a mente de porcaria, de coisas que não prestam. Então é muito fácil, né, dos políticos manipularem, é muito fácil. São pessoas que viram, sabe, viram um papagaio, só repete o que os outros falam, porque não adquire conhecimento nenhum, certo? É triste isso, mas isso é a verdade. A realidade é essa. Antigamente as pessoas não tinham transporte para estudar. Quando eu era menino mesmo, não tinha. Hoje o governo dá transporte, tem merenda escolar, tem tudo isso. Antigamente não tinha nada disso, mas hoje não querem. Então Daniel, quando chega lá, que é levado à Babilônia, Daniel se destaca. Né? E ali o rei chama eles e diz assim, não, coloca Daniel agora para comer dos manjares do rei, para sentar na mesa do rei. Ele e seus 3 amigos vão comer de tudo do melhor do rei aí, prepara eles, porque eu quero eles aqui no meu palácio para me servir. Olha aí como valeu a pena Daniel se preparar, né? Mas pastor, hoje não é dia dos pais, porque o senhor está pregando sobre um jovem. Porque eu estou pregando sobre o jovem, porque o jovem, a família é a base de tudo. Daniel, para ser assim, ele teve um pai que assim o ensinou. Ele teve um pai que assim educou ele, falou do Deus dele, falou do Deus verdadeiro, o Deus de Israel, do Deus criador dos céus, da terra e do mar, e tudo que nela há. Daniel teve uma boa influência dos seus pais, né? Porque ninguém pode dar daquilo que não recebeu. Muitos jovens jogam fora isso, tem os pais para dar, mas jogam fora. E muitos que queriam ter isso aí não pode, porque a sua situação financeira não tem condições, porque tem que trabalhar mesmo para poder se sustentar. Mas hoje tem de noite, estuda de noite também, não tem desculpa também para isso não. Né? Pode adquirir conhecimento pela internet, na biblioteca, tem tantos os recursos, mas Daniel foi instruído pelos seus pais. Sabe por quê? Porque ele era um israelita, era uma pessoa que tinha conhecimento das escrituras, porque os pais assim ensinavam, né? Porque o apóstolo Paulo fala isso à igreja de Roma, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque as pessoas não tinham acesso à escritura, as pessoas não sabiam ler. As pessoas eram poucos, eram raras as pessoas que sabiam ler. Então o que é que acontecia? Lá os sacerdotes no templo, né, pegava lá os papiros, as escrituras do Antigo Testamento, e aí lia para as pessoas, e ali ensinava as pessoas. Então as pessoas que não sabiam ler nem escrever, ouvia, e aí adquiriam o quê? A fé. Por isso que o apóstolo Paulo fala à igreja de Roma, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então Daniel foi instruído pelo seu pai.
Não é porque lá em Provérbios capítulo 22, Provérbios 22, versículo 6, diz: instrui o pequenino no caminho que deve andar, e até quando ele envelhecer, dele não se desviará. Louvado seja Deus. Então ele foi instruído por quem? Pelo seu pai, pela sua família. Né? Glória a Deus, e isso fez toda a diferença quando ele chega em Babilônia. E quando ele chega lá, o rei diz assim: não, dá os manjares dele aí, ele vai sentar na mesa do rei, ele vai comer o que o rei come, ele vai comer da excelência aqui, dos alimentos de Babilônia, o que tiver de melhor, Daniel e seus amigos vão comer. Eu quero ver esses jovens igual os jovens daqui de Babilônia, do reinado, dos principados, né? Pessoas jovens, eu quero ver eles bem sadios. Mas no versículo, olha aí, no versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. No versículo 13, diz assim: então se veja diante de ti, então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os seus servos. Por que Daniel falou isso? Porque Daniel colocou no seu coração que não ia comer aqueles manjares. Versículo 8, né? E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que bebia. Portanto, para aí, pediu ao chefe dos eunucos que lhe se concedesse não se contaminar. E aí o chefe dos eunucos ficou preocupado e disse: não, mas o rei mandou, se eu desobedeceu, o homem vai me matar. Eu não posso. Aí Daniel chega para ele e diz assim: veja então a aparência, veja aí diante de ti a aparência deles, dos jovens daqui que comeu manjares do rei, e veja a minha aparência. Por que Daniel falou isso? Vamos lá para Ezequiel, olha como ele tinha conhecimento da palavra de Deus, olha como ele tinha conhecimento das escrituras sagradas. Ezequiel do capítulo 4. Ezequiel 4, versículo 13. Ezequiel 4, 13. Diz assim, Ezequiel 4, 13. E disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações, porém por onde serão lançados. Ezequiel 4,13, vou repetir. E disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações, por onde serão lançados. Aqui também em Oséias do capítulo 4, Oséias 9, versículo 3, diz assim, profeta Oséias 9, 3 diz: na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará o Egito, e na Síria comerão comida imunda. Então, como Daniel já sabia dessas profecias, e como Daniel acreditava que elas iam se cumprir, porque o povo de Israel estava desobedecendo totalmente aos mandamentos do Senhor. O Senhor já tinha alertado o povo de Israel: se eles continuassem no caminho que estavam, isso iria acontecer. Então Daniel, quando chega em Babilônia, diz: verdadeiramente a profecia se cumpriu. Então estamos aqui agora justamente em terra estranha, na Babilônia, aonde adoravam todos os tipos de deuses, aonde não temia o Deus verdadeiro, aonde não se cultuava o Deus verdadeiro, aonde não tinha o temor do Senhor, aonde matar não era pecado, aonde adulterar não era pecado, aonde ter um homossexualismo não era pecado, aonde se prostituir não era pecado, aonde roubar não era pecado. Infelizmente o mundo de hoje está dessa mesma forma. Hoje esse mundo que nós vivemos representa justamente Babilônia. E aqueles que se dizem servos de Deus não têm colocado isso intuito no coração de dizer: eu não vou me contaminar com os manjares de Babilônia. Muito pelo contrário, tem se lambuzado, tem comido das gorduras, tem saciado os prazeres carnais. Hoje está tudo igual. Não se distingue mais quem é servo e quem não é, quem obedece e quem não obedece.
Ele diz em Malaquias, verdadeiramente verás a diferença de quem serve e de quem não serve ao Senhor. E hoje está igual a agulha no palheiro, você vê que realmente quem serve e quem não serve ao Senhor. A Bíblia diz que Daniel, ele colocou isso no seu coração, ele quis isso, ele colocou isso no seu coração de não se contaminar. Ele conhecia a lei do seu Deus, o seu pai o ensinou, e ali ele guardou as escrituras na tábua do seu coração. Então quando ele chega em Babilônia, ele diz, não vou me contaminar com esses manjares, porque o meu Deus já tinha me revelado que isso iria acontecer, e eu sou escolhido, eu sou separado, eu só adoro a um Deus vivo, todo poderoso, aleluia. Então eu não vou me contaminar. Ô pastor, e o que é os manjares do rei hoje? É tudo isso que eu estou te falando, essa imundícia do mundo. No Antigo Testamento eles sabiam que era proibido comer vários tipos de comida, porque Deus proibiu isso, justamente para preservar a saúde deles física. Muitos alimentos que Deus proibia no Antigo Testamento. E lá em Babilônia, todo alimento que entrava junto com o rio, junto com o vinho, era justamente consagrado a todos os outros deuses, a todos os deuses, menos o Deus Todo-Poderoso. Quando eu faço minha feira, dia de sábado de manhã, que eu entro aqui, que entra na minha casa, eu consagro tudo ao Senhor. Quando eu vou no mercado comprar alguma coisa, eu consagro tudo ao Senhor. Quando eu vou comer, almoçar ou qualquer outra refeição, eu agradeço ao Senhor, consagro a Ele e peço pelos que não têm. Mas em Babilônia todos os alimentos eram consagrados a deuses estranhos, a deuses falsos, como hoje as pessoas ainda consagram alimentos a deuses falsos, a deuses estranhos, a orixás. É a mesma coisa. E aquele que se diz crente está justamente isso. A bandeja do diabo está aí. Os manjares de Babilônia estão aí. Estamos vivendo em Babilônia. Este mundo é Babilônia. Mas as pessoas não estão atentas para isso, principalmente aqueles que se dizem conhecedores das Escrituras. E Daniel, ele diz, não quero, não vou me contaminar. Eu não vou comer. E ele diz aqui no versículo 13, olha a minha aparência, olha a minha aparência. Ei, escuta, olha para cá, escute. Olha a minha aparência, dos meus amigos. Interessante, olha dos meus amigos e veja a aparência deles, dos jovens daqui de Babilônia que comeram os manjares do rei. E os outros de Israel também, porque tinham outros de Israel que estavam lá também que se lambuzou, porque a própria Bíblia fala nos textos que nós lemos, que o povo de Israel ia comer da comida imunda deles, iam se lambuzar nas comidas sacrificadas, Deus já tinha mostrado. Então Daniel chega e diz assim, olhe para mim, olhe para os meus amigos que estão aqui comigo, os meus irmãos, que estão aqui. Agora você vai olhar para aqueles que comeram do manjar do rei, olha para a aparência deles, olha para eles lá, mesmo aqueles que se dizem israelitas, aqueles que se dizem que são de Deus, mas não são. Olha para a aparência deles e olha para mim, nós só não iremos comer legumes e beber água. E olha a aparência deles, se não vai ser diferente. Hoje a aparência está tudo igual. E eu não entendo, sabe o que é que não entra na minha cachola, não entra aqui nesta cabeça. Não entra. É que a pessoa, infelizmente, hoje é assim. Quem está no mundo, quando estava no mundo antes de ser crente, o jovem, ou seja quem for, né, nunca teve o intuito de colocar uma tatuagem, de colocar um pince, de colocar uma argola igual aquele boi, igual a porco que coloca aqui na funça aqui. Nunca teve, mas depois que vira crente quer colocar. Eu não entendo, muda tudo. Em vez de querer ser mais santo do que é, porque o corpo é templo do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo fala isso à igreja de Coríntios, no capítulo 6. Nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Aí quando entra para o evangelho, que vira um servo de Deus, quer encher o corpo todo de tatuagem, quer encher, mutilar sua orelha toda de brinco, né, o nariz, e fica com uma aparência horrível, triste. O cabelo faz uma desgraça no cabelo, aquela coisa triste, né? Quer dizer que quer ficar com a aparência igual a de Babilônia. Daniel está dizendo, olha a minha aparência, olha a aparência deles. O que eu não consigo entender é isso. Poxa, se lá, eu tenho uma tatuagem, um diabo dessa tatuagem aqui que eu fiz, quando eu era porra louca.
Quando eu estava lá no mundão, com a cabeça cheia de droga, cheia de cachaça, chego na praça, tem um hippie lá loucão, mais louco do que eu com meus 15 anos de idade, hoje eu estou com 47, é 32 anos atrás. E aí eu, com a micharia no bolso, ele disse, só dá para colocar esse escorpião, hoje parece mais um camarão. Tá parecendo mais um camarão, né? Cara louco, desenho todo mal feito, ele lançou esse diabo no meu braço, que é a maior vergonha do mundo. De sair sem camiseta por causa desse negócio triste no meu braço. Mas hoje não, é o contrário. Antigamente você detectava um crente pela aparência. Ali vem um crente, ali vem um servo de Deus. Mas hoje é o contrário. Hoje as pessoas que estão lá, que não servem a Deus, têm uma aparência até mais bonita do que quem diz que serve. Então, ao contrário de Daniel, Daniel disse, olha a minha aparência. E eu não consigo, não dá para entender, sabe por quê? Deixa eu te explicar, não dá para entender. Como eu já falei, né? Era porra louca, então, desbloqueado, tudo eu usava. Eu só vivia no meio de gente ruim. De gente ruim quer dizer, entre aspas, que a sociedade taxa de gente ruim, da escória do mundo, pessoas que você não pode nem se aproximar, certo? Mas eram pessoas que me consideravam. Eram pessoas que me consideravam. De chegar para mim e dizer assim, Braulio, quem tu quiser, velho, que eu apague, é só tu me dar uma ordem, eu vou lá e apago para tu e ponto, porque tu é meu brother, tu é meu irmão. Eu entrava em qualquer favela, em qualquer horário, em qualquer lugar que dizia Santo Antônio de Jesus, e ninguém nunca me buliu. Nunca um centavo meu me roubaram, muito pelo contrário. Certo? Deixa eu te dizer umas pessoas que já morreram, com quem eu andava. Ó, Vanzoião do Mutum, assaltante, sequestrador, sequestrou um rapaz que chama Supapo, que tem caçamba, já morreu. Vanzoião do Mutum. Eu andava com o Queco do bairro São Paulo. Não sei se você lembra, o único assalto que teve aqui aos Correios. Ele e outro rapaz de moto foi trocar tiro com a polícia depois do assalto, a polícia matou. Já morreu. Inclusive esse Queco se casou com a filha de um pastor em Valença. E o camarada com espírito de engano terrível. Antes dele morrer, eu encontrei com ele e assim glorifiquei a Deus. Digo, ok, consegui esse caminho e tal. Ele, não, Braulio, agora eu vou mudar também, porque eu já era crente e tal. Quando eu vejo a situação, Queco vai assaltar o correio, chega lá, morre. Aí o diabo arma uma cilada e mata Queco. Queco lá do bairro São Paulo. Quem já ouviu falar, lembra disso. Eu andava com... Ele matou até o irmão de Jair Motos. Eu andei... finado Roberto, chamado Roberto de Zequinha da Cobra, que mataram ali no Cajueiro. Andava com ele direto. Eu andei e fui preso lá em Valença, com o finado Gaso da Rádio Clube, que o Cicino, o traficante, matou para tomar a boca ali na Rádio Clube. Que logo quando chegou a pedra aqui, logo quando chegou o crack aqui em Santo Antônio de Jesus, eu andava mais ele, mais Gaso. Inclusive fui preso, eu e ele, lá em Valença. Eu andei com o Cicino, que foi o maior distribuidor de pedra aqui de Santo Antônio de Jesus, que mataram lá em Valença. Ficou preso muito tempo lá, ele tinha várias mortes, eu não saía da casa dele, ali na Avenida Barros e Almeida. Inclusive até Rosane, que trabalha no Detran, estava dizendo ao esposo dela, Bira, a qual ele é veterinário, tem uma clínica veterinária ali. E ela estava contando, falando da minha vida para o esposo. E dizendo que o que Deus fez na minha vida sem eu precisar passar por centro de recuperação. A qual ele dizia que meu pai andava doido, desesperado, com a mão na cabeça, sem saber mais o que fazer. Que a minha vida era essa. Ela dizia, eu via ele sair da casa de Cicino direto, andava com ele direto. Pois é, era esse tipo de gente com quem eu andava. E fora as outras pessoas, que não precisa mais de citar porque está vivo. Eu estou dizendo isso porque já morreram. Eram essas pessoas com quem eu andava. Eu andava com homossexual, com prostituta, eu só andava com esse tipo de gente. Eu só andava no meio dessa sociedade. Deus vai lá e me tira de lá, me resgata de lá, me purifica. Deus agora me transforma uma nova criatura, louvado seja o nome do Senhor. O sangue do Cordeiro de Deus que limpa, que purifica, que restaura, que cura, que liberta, que salva. Me alcançou pela sua misericórdia, pela sua graça. Então, quando nós andávamos lá nesse mundão, quando a gente chegava nas bocas, quando a gente chegava na casa dos traficantes, e quando tinha alguém com essa aparência, cheio de tatuagem, cheio de brinco, cheio de piso, a gente identificava logo, isso aí é porra louca também, velho.
Esse daí também gosta, é tanto que a polícia militar na minha época, se tivesse uma tatuagem, não entrava na corporação. A polícia civil, para poder entrar e pegar um traficante desse, ele se trajava assim, ele botava uma tatuagem, usava um brinco, mudava o cabelo, justamente para estar se infiltrando no meio dos traficantes, para confundir. Mas hoje não, hoje está tudo igual. A gente não sabe agora quem é quem. A aparência agora está assim. Então eu não consigo entender, eu fico confuso, sabe? Porque quando eu andava lá, a gente identificava, não, velho, é muito ódio, rei, ali gosta, ó a tatuagem do maluco, ó lá, velho, ó o cara cheio de brinco, papa. Então a gente identificava. Aqueles traficantes meio pesados, ele não usava nada disso justamente para não ter essa aparência, certo? Aquelas pessoas que eram bandidos da pesada, chefe de quadrilha, a aparência dele tem que ser a melhor possível, justamente para não se identificar, mas hoje está tudo ao contrário. Aí os crentes querem ficar assim, eu não entendo. Um diabo desse. Se Daniel está dizendo, olha a minha aparência, porque o pai dele ensinou, meu pai disse, olha, quando você fizer uma tatuagem, eu arranco fora com faca, eu levei um bocado de tempo escondendo para meu pai não ver. Aí hoje é orgulho. Pelo amor de Deus, que evangelho é esse? Aqui tem um jovem, um homem, a qual não tem preço que pagasse a dignidade, o exemplo de ser um servo fiel ao Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Ah, Jesus. Que evangelho fajuto, mentiroso estamos vivendo. Aonde não tem uma mudança. Aonde verdadeiramente a gente não vê essência. A gente não vê, não olha para as pessoas e vê e diz assim, esse serve, esse não serve, como Daniel disse. Olha para mim, vocês vão ver. E no espaço de um tempo, quando o chefe dos eunucos viu lá, ele comendo os legumes com água, e a aparência dele, a Bíblia diz que estava muito mais bonito do que todos os outros, que estava se lambuzando com as porcaiadas do rei. E hoje não precisa mais colocar bandeja bonita não, viu? Precisa mais o rei colocar os manjares, o diabo, o Satanás que rege Babilônia, porque aqui simboliza Satanás, que é o adversário da igreja. Babilônia é o mundo, e Satanás, que é justamente o príncipe desse mundo, a Bíblia diz que é o príncipe deste século, que cegou o entendimento dos homens para que não resplandeça a luz do evangelho. Então o príncipe, que é ali, que representa justamente o rei de Babilônia, certo? E Babilônia é um mundo, entenda? Então ali, o que é que acontece? Quando o rei manda coloca as melhores comidas que tinha. Aí a gente chama hoje, na representatividade, de bandeja de Satanás, os manjares do rei da Babilônia. Mas hoje não precisa nem colocar a bandeja bonita, o povo cair matando. Precisa não. Mas não precisa mesmo. Lá na igreja, lá na roça, lá em Dom Macedo Costa, lá na igreja onde eu pastoreio, quando éramos ainda congregação, aí tinha uma irmã, que a irmã dela levou ela, começou a ir para a igreja e tal, e aí aceitou Jesus e começou a frequentar a escola bíblica dominical, começou a tomar curso de batismo, começou a tomar curso de batismo. E aí quando um dia tinha um senhor lá, um viúvo lá na roça, um viúvo, que o homem não queria mesmo com crente. Pastor piorou. Cuspia até na cara de pastor, ele já cuspiu. O homem era o demônio encarnado. Não queria conta com o servo de Deus. Aí essa criatura vai justamente e se junta com ele, porque ele ficou viúvo e estava procurando uma companheira para cuidar dele. Aí a criatura vai para a igreja, aceita Jesus, está tomando curso de batismo, está indo para a escola bíblica, se junta com esse cara, com esse velho, e começa a morar junto com ele. Pois bem, aí as irmãs, todo mundo lá na roça do Brasil, porque todo mundo sabia e tal. Aí ela parou de um tempo que ele proibia até de ir para a igreja, Aí daqui a pouco ela aí largou ele, voltou a ir para a igreja. Quando um dia a gente está na escola bíblica dominical e falando justamente desse assunto, de nova vida, de sermos nova criatura, de sermos exemplos para a sociedade, para as pessoas, porque a base está na igreja. A base de uma sociedade diferenciada está na igreja. A igreja é a representatividade da família que Deus projetou, que Ele quer.
Tem que estar na igreja, o diferencial. Esse negócio de dizer, tem que olhar para Deus, Deus, coisa nenhuma, tem que olhar para você. As pessoas têm que ver Deus na minha vida. As pessoas têm que ver Deus na minha vida mudando. As pessoas têm que ver Deus agindo dentro da igreja. As pessoas tendo mudança de vida, uma sociedade baseada, uma família firmada na palavra, embasada no verdadeiro evangelho genuíno, para que eles venham ter respaldo e dizer, não, ali é diferencial, ali tem um diferencial, ali tem algo diferente, ali não é igual a todo mundo cá. Aleluia! E aí, quando eu fui falar com ela na escola bíblica, disse, a irmã, tal, né, nova decidida, caiu no esparro, na bandeja do diabo, tal, se misturou com aquele homem, tal, mas graças a Deus deu tempo da irmã voltar, né? A irmã agora vai vigiar para nunca mais isso acontecer, e coisa e tal, né? Aí depois elogiei ela, então a irmã ainda vai se batizar, ainda não era batizada, então ela ainda não era membro da igreja e tal. Falar isso. Mas jamais eu desfiz dela, ou, sabe, ou culpei ela de alguma coisa, apenas exortei, chamei a atenção para voltar verdadeiramente da onde ela caiu, o erro. Ela simplesmente saiu da igreja e saiu falando mal de mim. Que eu não tinha que estar falando isso na frente de ninguém, não. Todo mundo na roça sabia, todo mundo via lá dentro da casa do velho. Como é que não ia falar? Mas não, aí saiu da igreja e saiu me esculhambando, sabe? Porque eu tinha que chamar ela em particular e falar, não falar na frente das pessoas que ela não quer ser chamada a atenção. Mas hoje está assim. Hoje está assim. Hoje, antigamente, quando as pessoas ouviam a verdade, quando ouvia a verdade, quando ouvia falar dos seus pecados, do seu erro, as pessoas se convertiam. Hoje sai da igreja e vai para outra. Aonde tem porta larga, aonde não precisa ter cruz, aonde verdadeiramente não precisa renunciar. Um casal também, né? Lá, aí, quando é um culto de ano novo, não vai para a igreja e vai para a festa que teve lá na cidade que o prefeito fez. E aí eles também ainda não eram batizados, estavam tomando curso. E aí ele pegou, chamou ela para dançar, e dançaram no meio da rua. E aí as próprias pessoas que não são crentes chamaram a atenção. Ô fulano, tu não é crente? Como é que tu tá aqui dançando? Tá tendo culto na tua igreja? Não estava tendo culto. Todo ano a gente faz culto de virada do ano, para passarmos os últimos momentos do ano na presença de Deus, entrar o novo ano na presença de Deus. E aí eles optaram justamente estar lá, e aí foram para lá dançar e tal, mas ninguém disse nada, eu não disse nada. Crente nenhum, quem falou foi as próprias pessoas, porque como eu falei, as pessoas lá no mundo estão olhando para nós e querem ver diferencial. Eles querem ver, ele quer ver Deus na minha vida, nas nossas vidas, quer ver o diferencial. Os olhos estão lá arregaladão. E aí simplesmente ela parou de ir para a igreja por causa disso. Eu fui lá, visitei, conversei com ela, ela me falou por causa disso. Ah, porque eu não gosto de ser chamada a atenção e tal. Eu digo, minha irmã não pecou, não é nada, a irmã nem batizada é ainda e tal. E aí a gente conversamos, oramos e tal. Daqui a pouco simplesmente ela saiu da igreja, disse que não ia mais para lá não, porque não pode ser chamada a atenção. Foi para outra igreja que aí não precisa renúncia de nada. Pode fazer o que quiser. Não tem problema nenhum. Venha como está e continue como está. Acabou. Precisa ter mudança de vida. Mas eu digo direto, eu quero ter céu cheio. Não igreja inchada. Porque inchaço, às vezes cheio, não é saúde. Às vezes você está vendo uma pessoa, era magrinho, daqui a pouco começa a engordar. Pô, o fulano está forte não. Ali às vezes está inchaço, ali está de doença. Às vezes é inchaço. Aí entra na academia, começa a podar com 2, 3 meses, está todo... Aí olha assim, rapaz, como o fulano está forte. Forte o quê? Está inchado, cheio de bomba, cheio de remédio. Então tem muita igreja assim inchada e achando que está dando certo. Quando Sara faz o propósito para Abraão,
deita com minha serva, Abraão, que aí ele vai te dar um filho. Deus não prometeu um filho, eu sou estéril. Deita lá com ela, com Agar. Abraão olha assim e disse, opa, boa esta palavra. Puf, se deitou com a serva. Teve um filho. Deu certo? Deu. Teve um filho, teve Ismael. Mas foi Deus? Foi de Deus? Não. Hoje os muçulmanos vêm tudo da descendência de Ismael. Não era o projeto de Deus, coisa nenhuma. Deu certo, então nem tudo que às vezes aparentemente para os olhos humanos dá certo, Deus aprova, viu? Escute bem isso, escute. Sabe por quê? Porque o evangelho é isso aqui, ó. Mateus 16, 24. Bota aí, irmão. Mateus 16, 24. Mateus 16, 24 diz assim. Então disse Jesus aos seus discípulos, ó, disse Jesus aos seus discípulos, ó, se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Jesus disse a quem? A seus discípulos, você quer me seguir? Tome cada dia a sua cruz. O que é cruz? Mortificação da carne, dos desejos carnais, não se lambuzar, não se contaminar com as bandejas, os manjares do rei. Tá bom? Louvado seja Deus. Lá na igreja, irmãos, lá na igreja, onde eu pastoreio na zona rural, lá até meu filho, minha família congrega todos comigo, graças a Deus. Todos congregam comigo, menos a minha filha mais velha, deixa eu ressaltar, porque ela já é casada, então nós sempre nos convertemos na Primeira Batista, lá onde nos batizamos, e ela continua com seu esposo na Primeira Batista aqui, com seu filho, seu esposo na Primeira Batista. Só minha filha mais velha. Mas minha filha e meu filho, minha esposa, todos congregam comigo. E meu filho é meu baterista. E ele cometeu um erro. Né? Ele caiu na bandeja do diabo. Ele se lambuzou nos manjares do rei. Sabe o que foi que eu fiz? Simplesmente eu coloquei ele em disciplina na frente de toda a igreja. Foi 3 ou foi 4 meses que eu dei a ele de disciplina. E você pensa que ele deixou de ir para o culto por causa disso? Como muitos rebeldes fazem? Como muitos que dizem que é trigo, mas é joio, porque o joio é assim, o joio não se curva. O trigo ele se curva, o joio não se curva. Então o joio é assim, é cheio de orgulho. Meu filho em disciplina, todos os cultos eles estavam lá. E quando a comissão de música, o ministério de música da igreja ia tocar, ele ficava sentado, olhando todo mundo cantar, ele sentado. E ele não perdeu um culto. E para a glória de Deus, hoje ele é pai também. E hoje o filho dele saiu do hospital. Assim que saiu do hospital, a primeira coisa que ele fez, sabe, foi o quê? Trazer para o pai, orar e consagrar ao Senhor. Louvado seja Deus. Certo? Então não pense que eu ajo assim, que eu estou pregando só porque eu estou pregando para você aqui, porque eu estou para a internet, não. Quem congrega comigo, que lá sabe muito bem do que eu estou falando, e meu Deus é testemunho do que eu estou falando, é verdade. Meu filho levou a disciplina e ele não faltava um culto. Tem isso comigo lá não. Então Daniel é um homem que não tem preço. Mas hoje a gente vê não. Né? A gente vê hoje que infelizmente todo mundo tem seu preço, até os pastores. Muitos, aliás, desde o Antigo Testamento, muitos dos profetas tinham preço. Né? Muitos dos profetas. Quando era pago para profetizar aquilo que os reis queriam. Muitos deles. Até hoje é assim. Se vendem. Jesus, próprio Jesus, ele disse quando ele chega no templo, o templo construído por Salomão, a qual a igreja fez a réplica ali em São Paulo. O templo de Salomão, quando Jesus chega lá, disse, covil de ladrões, fazei da casa de meu pai comércio. Uma vez o irmão Giliardi, ele está aqui. Ele está aqui, ele e o irmão dele. E ele aqui é minha testemunha para isso aqui. Ele e a esposa dele, que é advogada. Eles são hoje os maiores dizimistas da igreja. E quando
nós abrimos uma igreja aqui, porque ele foi um dos que me chamou para abrir a igreja aqui em Santo Jesus, porque temos várias pessoas que congregam comigo lá na roça, e eu disse, ô pastor, e tem muita gente que eu evangelizo, e que perguntam onde é a igreja para ir comigo, e quando eu digo que é Dom Macedo, eles não querem ir, então vamos abrir a igreja aqui, vamos embora. Eu disse, Moisés Gileade, vou lhe consagrar diácono, e você vai ser meu braço direito lá, segunda pessoa na igreja, vamos abrir então, vamos embora. E aí nós abrimos a igreja aqui, e quando eu adoeci, que ele vai me visitar no hospital, eu pergunto a ele, e aí, tá indo para a igreja? Ele, ô pastor, nunca mais fui para a igreja. Eu digo, nem daqui, nem da roça, nenhum das duas. Eu, dentro de mim, eu disse, antes esse miserável não tivesse vindo me visitar. Sou verdadeiro, irmão. Eu aprendo com Jesus, Jesus é verdadeiro. Eu, dentro de mim, eu disse, antes não tivesse vindo aqui me visitar. Venho para casa, levo mais 15 dias de repouso. Gileade vem me visitar de novo, eu ligo para ele, digo, ei Gileade, está indo para a igreja? Eu desesperado, procurando alguém para pregar nas duas igrejas, imagine, duas igrejas para tomar conta, doente, acamado. E aí Gileade, está indo para a igreja? Eu, pastor, não estou indo não. Ah, peraí que eu vou aí levar o dízimo, peraí que eu vou levar o dízimo. Eu cheguei para ele está aqui de testemunho, eu disse a ele, rapaz, você me chamou para abrir igreja, não foi comércio. O diabo cá me dizia, rapaz, o importante é que ele está dando o dízimo, pega o dízimo, se ele não vai, eu deixo de não ir, é problema dele, foi o que o diabo me disse. Ele não vai, eu deixo de não ir, é problema dele, larga de ser besta. Você vai ficar se aborrecendo, você vai ficar no doente por causa dele, deixa ele lá, ele não está dando o dízimo, acabou. Mas eu disse a ele, eu vim abrir igreja, não foi comércio, e ele está aqui, ele é testemunha disso. Ele disse, rapaz, procura outra igreja para tu congregar, que eu não aguento mais. Foi o que eu disse a ele. E é o maior dizimista, ele junto com a esposa dele, lá da igreja. E ele está aqui para lhe dizer se é mentira ou não. Mas hoje não, hoje a gente vê políticos comprando pastores, as igrejas vendidas a políticos. Eu fico triste, sabe? Quando eu pego a Câmara de Vereadores, cheia de vereadores que se dizem evangélicos, que se dizem servos de Deus, e a gente não vê um projeto beneficiando, não é a igreja, não é a sociedade, num bem comum. A gente vê cada vereador com um carro novo, com motorista particular, porque quem paga tudo somos nós. E não vemos um projeto. A prova é passeata gay. É o que eles aprovam. Agora, uma ambulância UTI, que eles podiam pegar um dinheiro desse, cada um comprar um carro novo, uma despesa que tem com combustível. Você já viu vereador, deputado, algum político reclamar de preço de gasolina? Pelo amor de Deus, você já viu alguém reclamar de preço de gasolina? Sabe por quê? Porque ele não paga, quem paga somos nós. Larga de ser trouxa, de ser otário, ficar defendendo esses caras. Sabe? E aí quando eu pego um jornalzinho informativo, aí tá lá um vereador que diz que é crente, obras do vereador fulano, eu não vou dizer o nome de ninguém aqui. Obra do vereador fulano, uma doação de um ônibus para a igreja evangélica tal. Eu disse, é o quê? O camarada ainda tem coragem de postar isso? Dizer que isso é obra? O vereador, ele está ali para fazer obra para a sociedade santo-antoniense. Os munícipes não favorecer uma denominação de igreja nenhuma, seja ela católica, evangélica, ou macumba, ou espírita, ou o que for, ou candomblecista, ou o que diabo for. Ele está lá para legislar em favor do município. Mas sabe o que é isso? Isso é compra de voto. Porque esse mesmo vereador chega para o pastor Roque e diz, aí, na tua igreja não tem troca de favores, não? O pastor Roque disse a ele, não, aqui não tem isso não. Aí coloca lá, aí tem um vereador hoje está comprando os pastores tudo. E você, irmãozinho, você servo de Deus que está me escutando, quando um pastor seu chegar agora, está na época da política, chamar para você e dizer, ó, o prefeito da gente que a igreja vai apoiar e o vereador é fulano, não vote nele não. Não vote não, Deus te deu foi espírito de sabedoria. Ah, mas a Bíblia manda, pastor, a gente obedecer aos nossos pastores, obedecer aos seus pastores dentro da palavra de Deus. Sabe por que ele está mandando você votar? É porque tem troca de favor. É porque ele está ali adquirindo emprego para a esposa dele, adquirindo emprego para a família dele. Ele está trocando algum benefício para ele, não é para dar emprego a você, não é para ninguém não.
É benefício, eu digo a você, que tinha uma esposa de um. Isso é triste, mas eu digo. Eu falo, sabe por quê? Porque a Bíblia nunca escondeu o erro de ninguém. Uma esposa de um pastor trabalhava no Detran. A santa, quem pagava era a Câmara de Vereadores, porque ela era emprestada pela Câmara de Vereadores. Tá bom? A esposa do pastor. É o Reda, né? O Reda. E quem pagava a Câmara de Vereadores, é sexta-feira, santa, a princesa não ia trabalhar, sabe por quê? Porque era dia de ela ir pro salão, toda sexta-feira se embelezar, pagando com o nosso dinheiro. Não vote não, irmão. Não vote não. Se dentro da sua igreja tem um irmão que é candidato a vereador, não estou dizendo aqui que crente não tem que ser, mas você vê que o irmão é o irmão de uma conduta ilibada, de um caráter exemplar, é um servo de Deus como Daniel, que não se lambuza com os manjares do rei. Vote, mesmo que o seu pastor não apoie ele, sabe por quê? Porque ele não tem dinheiro, é por isso que o pastor não quer apoiar ele dentro da igreja. Apoie o outro, porque o outro ofereceu dinheiro ao seu pastor. Não vote para esse irmão. Ah, pastor, e se ele chegar lá e se lambuzar e você não volta mais para ele? E chega na cara dele e diz: eu almocei um dia com o irmão Antônio, minha ovelha, que é secretário de transporte do Macedo, e hoje também ele é tesoureiro. Eu almocei na casa dele com o vereador e com o prefeito da cidade. E eu cheguei lá para eles e disse a eles, disse: olha, você sabe porque o povo é fácil de ser manipulado. Porque é fácil de vocês comprarem o voto do povo, sabe por quê? Porque o povo acha, né, que vocês estão fazendo um favor para eles, mas eles não sabem que vocês são empregados do povo. O prefeito, o vereador, vocês representam o povo. Então vocês são gestores municipais, então você é empregado do povo. Ele: não, pastor, o senhor está certo mesmo. Eu digo: pois é, mas eles não sabem disso. O povo não sabe disso. E aí acha que para fazer um exame, como um vereador está espalhando aí nas redes sociais, chamou o povo de imbecil. E ele foi sincero, honesto, disse: o povo tem amnésia, quando chega na época de eleição, aí vai lá, faz uma ressonância magnética ressonância magnética pelo SUS, que é direito meu, é direito nosso, irmão, é nosso direito. Aí o vereador consegue lá, porque dá dinheiro a uma pessoa que marca, né? Ou então dá um presente. Aí vai lá, aí um imbecil, como o próprio vereador falou, vai lá e diz: não, vou votar para o vereador fulano, porque esse é o vereador, velho. Esse vereador fez o exame para mim, um direito seu que lhe assiste. O outro imbecil aqui de São Antônio de Jesus chega ali e grava, chamando o prefeito de celebridade, porque ia levar o irmão dele de ambulância para tratamento de coronavírus em Salvador. Meu Deus do céu, a que ponto? Olha que mentalidade tem um povo. Celebridade, ele é teu empregado, ele é nosso empregado. Ele é o gestor municipal, ele tem obrigação disso. Ele te representa. Significa você votou para ele, para você tem que exigir isso. Mas não, porque o povo é fácil de ser manipulado. O povo não era igual Daniel. Daniel chegou lá e disse assim: eu não vou me lambuzar com os manjares do rei, não tem preço que me compre. Aleluia, louvado seja Deus. Então não se venda, viu? Se seu pastor se vender, o problema dele. A Bíblia diz que a gente não tem que se associar com as obras infrutíferas das trevas. Não se venda, não se contamine, faça igual Daniel, coloque no seu coração. Ok, amados? Louvado seja Deus. Aqui em Daniel do capítulo 2, Daniel do capítulo 2, versículo 48. Daniel 2, 48. Daniel 2, 48. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia.
Ó a recompensa de Daniel, você está vendo que vale a pena? Daniel não se lambuzou com os manjares do rei. Tá ok? Não se lambuzou com a bandeja do diabo, com os manjares do mundo. E Deus fez o quê? Colocou ele como governador. Aí hoje querem usar esse texto. Querem usar esse texto assim, mas Daniel foi um governador, né? Para poder estar trazendo a sua candidatura, né? Para vereador, para prefeito, para deputado, usando um texto desse. Mas por que não usa primeiro, capítulo 1, versículo 8? Por que não usa isso primeiro? Daniel foi governador, mas por que Deus o exaltou como governador? Porque Deus viu que o coração de Daniel não se intentou para os manjares de Babilônia, para os manjares do mundo, para as bandejas que Satanás colocava. E Deus sabia que mesmo ele sendo governador, ele não ia se dobrar perante o rei de Babilônia, perante a deuses estranhos, perante a manjares, porque muitos até antes de entrar são íntegros, mas depois que entram lá, se lambuza. Teve um suplente de vereador do PT, a cidade, eu esqueci o nome, passou isso no Jornal da Record. Ele gravando uma live e acabou deixando escapar isso, né? Ele gravou na live, daqui a pouco ele disse assim, nós iremos eleger prefeito em cidade tal, vereador aqui, prefeito não sei aonde, vereador não sei aonde, para que nós venhamos a trabalhar muito e roubar pouco. Peraí, pastor, isso é gozação? Não, o cara falou assim, nós vamos trabalhar muito e roubar pouco, o cara é honesto, rapaz. O cara é sincero, tá falando a verdade. Ou não? É tanto que depois a Record assim, isso tirou do ar, ele pediu desculpa e tal, e tiraram ele porque ele era presidente do PT de lá da cidade lá, e aí tirou o cara, até tirou o cargo do cara, suplente vereador. E aí só passou isso uma vez na Record, não passou nunca mais. Eu penso numa coisa que eu gosto de assistir, é jornal. Jornal, eu assisto o jornal da Band, eu assisto o jornal do SBT, eu assisto o jornal da Record, só não assisto a Globo Lixo. Lixo eu não assisto. Mas ao jornal eu gosto, porque eu gosto de saber o que eu falo. Eu não sou papagaio. E nem sou corrompido. Ninguém me compra. Entendeu? Porque eu sei do que eu estou falando. E eu defendo o meu Jesus. A Bíblia eu defendo. A palavra de Deus eu defendo. Agora os camaradas chegam lá e ficam usando esse texto de Daniel para querer se exaltar, para dizer que crente realmente, crente tem que estar lá sim, mas crente que faz a diferença, que não se lambuza com manjares do rei, servo de Deus. Então o camarada na emplacadora, sexta-feira, né? Então o camarada na emplacadora sexta-feira e de Dom Marcelo Costa, foi emplacar uma moto nova. Uma moto nova. E aí, chegando lá, ele chegou para mim e começou a perguntar, nunca mais eu tinha ido para a igreja. Aí eu disse a ele, a igreja está fechada, né? Nunca mais desceu lá pelo lado do Gandu, né? Eu falei, não, nunca mais eu desci não, nunca mais fomos para lá. É o lugar, né, onde a gente vai para a igreja. Aí ele começou a falar e disse, rapaz, eu ficava te olhando, quando tu descia lá, tu pegava uma moreninha lá na entrada da cidade do Macedo, aí botava na frente do carro. Escute, acusa o teu ouvido para tu escutar isso aí. Escute. Tu pegava essa moreninha, botava na frente do carro, descia pro Gandu lá, e eu ficava na venda, e tu passava, tu não lembra não que eu te gritava, não, ficava dando risada. Aí eu dizia, eu via você falando comigo, mas eu não sabia o que você falava. Eu dizia, aí, hein, tá se dando de bem. Aí você entendeu o que ele queria dizer. Aí depois ele disse assim, rapaz, é porque eu pegava, não sei o que, eu digo, tu pegava o quê? A irmã da igreja, tu pegava ela? Não, eu pegava uma colega dela, quem pegava ela era você. Aí eu digo, como é, rapaz? Ah, rapaz, tu acha que eu sou besta? Tu pegou muito ali, rapaz, eu não via não, todo mundo tu descia com a irmã. Eu digo, peraí, rapaz, eu não tô acreditando no que eu tô ouvindo. Rapaz, eu sei de quem você era, rapaz, eu sei que você agora é pastor, mas eu sei de quem você era, tô ligado de tudo quem era você.
Eu digo, olha, você está usando da palavra correta. Você está aplicando o verbo no passado. Eu era. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, pois se alguém está em Cristo, nova criatura és. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então o irmão Giliardi já deu risada aqui porque ele conhece. Ele me conhece a minha personalidade. Ele sabe como eu sou. E aí eu disse a ele, olha, e a Bíblia diz, Jesus disse, que haverá menos rigor para você que não conhece a palavra do que para quem conhece. Para quem conhece, o julgamento vai ser pior do que para você que ainda não conhece. E eu não quero estar nesse ai de Deus. E deixa eu te dizer mais uma coisa. Em João 8,44, Jesus chama toda aquela classe de religiosa, sabe de quê? De filhos do diabo. Jesus disse, vós tem por pai o diabo, pois o diabo é pai da mentira. E deixa eu te dizer mais uma coisa, cara. Você sabe o que é que eu prezo. Você sabe o que é que o dinheiro não me compra. E eu nunca quero perder é poder olhar para o teu olho, o olho de qualquer um aqui, ou qualquer um filho da... Olhar olho no olho e não me curvar, porque eu só me curvo perante o meu Deus. Porque para mim a pior coisa que existe é uma pessoa poder olhar para você e você tem que baixar a cabeça. Porque quando é verdade que você está na mentira, você tem que baixar a cabeça. Então isso não tem dinheiro que me compre essa minha dignidade de eu poder encarar você, qualquer um, olho no olho. Para mim não tem ninguém com cargo superior ou ninguém melhor do que eu neste mundo. Eu só me curvo perante o meu Deus. Eu olho qualquer um, olho no olho. Porque na terra não existe ninguém superior a ninguém. Não tem homem mais, ninguém superior a homem nenhum. Tá ok? Perante os olhos de Deus, todos nós somos iguais. O maior título de que qualquer pessoa pode ter se chama servo de Deus. Aí disse, rapaz, eu sei, é porque tem um bocado de pastor lá que faz isso lá em Dom Macedo, né? Tem pastor que faz isso, eu digo, se eles fazem é problema deles. Mas eu não. Eu disse a você, eu disse a ele, olha, sabe de uma coisa? Um aqui veio me chamar de descarado, eu dei um tapa na mesa e mandei ele provar se eu sou descarado. Porque, velho, olha, eu sou pastor, mas eu saio na mão com qualquer um. Aí ele mudou logo. Eu digo, se seus pastores lá em Dom Macedo faz isso, porque teve um pastor que se engraçou com a mulher, traiu a criatura, traiu a mulher, adulterou, a mulher separou, ele pega a mulher que ele adultera, consagra a pastora ainda e coloca dentro da igreja. Aí é problema dele. Aí depois essa mesma mulher que é adúltera vai falar de Jesus para um camarada que estava em prostituição, o camarada simplesmente jogou na cara dela. Agora ele não teve coragem de me dizer mais nada, que eu disse a ele, prove desde quando eu cometi esse tipo de pecado de adultério. Hoje vocês, minhas ovelhinhas, infelizmente, por causa disso, eu vou ter que dizer às irmãs, às solteiras e às casadas, eu não posso mais dar uma carona a ninguém, vocês estando sozinhas, viu? Me perdoe. Mas se fosse uma casada, ele ia falar da mesma forma. E cidade pequena, vocês sabem como é, né? Então, não é nem o nome do pastor Azelar, mas o seu nome é Azelar. Imagine para quantas pessoas esse camarada espalhou isso dentro de Dom Macedo. Que eu estava tendo um caso com essa irmã. Imagine como é que está meu nome ali naquela cidade. Né? De um servo de Satanás desse falar uma coisa dessa. Um enviado do diabo. Vem me dizer um negócio desse. Porque, infelizmente, porque tem falsos profetas e eles não conhecem, eles não entendem que a Bíblia fala. Jesus sempre alertou nas suas profecias em Mateus 24, antes da sua vinda, Jesus disse, haverão falsos, está no plural, falsos profetas. Mas eles não conhecem, fica julgando todo mundo por um todo, porque hoje está raro, infelizmente. Pessoas com caráter, com dignidade, que zela pela palavra de Deus, que não se mistura no manjar do rei, que não tem preço, que não se vendem. Né? Então hoje eu não vou dar mais carona. Se tiver minha esposa, se tiver um irmão, dentro do carro eu levo. Mas eu sozinho eu não dou mais carona por causa disso. Por causa das línguas de Satanás. Até do irmão Antônio ele falou. E eu disse a ele, rapaz, porque o irmão Antônio ele é do partido, o irmão Antônio agora é do lado do prefeito, ele fala, não, que diabo é política? O camarada nem político é, só porque trabalha na prefeitura, né? E apoiou o candidato que era prefeito antes, o camarada falando mal. E eu disse, você pode provar o quê do irmão Antônio? Ah, porque ele era do outro lado e aí ele mudou. Eu digo, claro, se ele teve outra proposta. Se ele não foi reconhecido pelo seu trabalho, e ele é concursado da prefeitura,
E hoje, mesmo ele saindo, ele é concursado. Ele é concursado. Eu digo, pois é. E eu defendo, minhas ovelhas eu defendo. O meu Jesus eu defendo, eu só não defendo político. Se for um cara de caráter, um cara honesto, realmente eu digo, não, rapaz, é honesto. Eu votei para Bolsonaro por isso. Porque é um cara honesto, um cara de caráter, que até hoje eu não tive ainda, né, dizer assim, não roubou um centavo. Enquanto isso não acontecer, eu digo, meu voto foi bem votado. Porque só isso me fez votar para ele. Só isso para mim basta. Porque a corrupção é tanta, a nojeira é tanta, que basta ter um bom caráter. Para mim, tá bom demais. É honesto, acabou, tá bom demais. Não tem prova que roubou, não. Para mim tá bom demais. É como o Datena fala, eu vou entrar na política, mas ali eu não sei o que eu vou fazer não, mas uma coisa eu garanto a vocês, vai ter menos um ladrão. É Luiz Datena, apresentador da Band, que ele falou. Talvez ele seja candidato, ele disse, vocês vão ter menos um ladrão, porque eu nunca roubei até agora e não vai ser agora que eu vou roubar. Então para mim basta. Estava assistindo 10h30 da noite a reportagem aqui na Record, aquele repórter Record Investigação, que coisa séria. Aqui depois de Feira de Santana, aquela região do Cinzal ali, que pobreza miserável, as pessoas ganhando R$70 por semana, um pobre coitado na máquina ali, cortando cinzal, trabalha de 1h da manhã às 5 da tarde para ganhar R$200 por semana, pessoas mutiladas que perderam um braço na máquina, colocando o cinzal lá, sem carteira assinada, sem condição nenhuma, comendo um taco de carne desse tamanho, cheio de mosca em cima, que coloca de pendurado na cerca, aí quando é meio-dia ele vai lá, pega uma água, bota para ferver, sabe, no fogo a lenha, e aí joga a farinha e bota aquele pedaço de carne, aonde secou no sol e come ali junto com mosca, com tudo. Condição de miséria total. E pessoas perderam o braço, nem aposentadoria conseguem, ainda trabalhando ainda com um braço só. E ainda a repórter disse, entramos em contato com o governador da Bahia, e ele nem nos atendeu, nem atendeu a repórter, para mostrar uma miséria daquela aqui em Retirolândia, aí para baixo, essa região toda do Cinzal. Uma miséria total, as pessoas sem nada. O pobre do homem ainda chegou e disse assim, o pobre sonha, e o rico realiza, não tem mais esperança nenhuma, você não vê nos olhos das crianças, as crianças trabalhando nos campos, que é para poder ajudar o pai, para inteirar, e o homem anda 1h30 para trabalhar, e volta 1h30 andando, 8 quilômetros para ir, 8 quilômetros para voltar, com um pedaço de taco de carne seca, com um punhado de farinha na barriga, uma miséria total dessa, e aí as pessoas ainda querem botar a culpa em Deus, dizer, cadê Deus, não está vendo um negócio desse não? Má distribuição de renda, você vê tanta riqueza. Foi entrevistado o presidente das indústrias, do Cinzal, do comércio têxtil, tapetes que são feitos em Cinzal, que vendem por fortunas no exterior, e foi entrevistado ele, e ele se justificando, depois ele esqueceu a chamada de vídeo, o celular ligado, e continuou gravando, e ele falando com a pessoa, a gente sabe disso aí, que tudo isso aí mesmo, que a coisa tá errada mesmo, mas vai fazer o quê? E aquilo foi gravado sem ele saber, e o governador não tá nem aí nem chegando, ninguém tá aí nem chegando para ver uma escravidão dessa, uma miséria dessa, as pessoas querem colocar a culpa em Deus. Deus não tá vendo isso não, tem dinheiro demais no Brasil, foi 49 milhões as compras de respiradores aqui para a Bahia, e ninguém fala mais nada disso. Cadê os 49 milhões? Como não podia ajudar esse pessoal todo aí, essas pessoas todas? Eu não sei nem que quantidade de dinheiro é essa. 49 milhões. Como não podia melhorar? Então eles roubam tudo e vocês querem colocar a culpa em Deus. E as pessoas querem colocar a culpa em Deus. O país, o segundo país do mundo de pior distribuição de renda do mundo é o Brasil. Nosso Brasil é o país mais rico do mundo, tem tudo, mas as pessoas gananciosas. É o único país que aproveitou toda essa miséria aí do coronavírus para roubar, para subir tudo. 1 milheiro de bloco que era 500 foi para 1.000. 1 quilo de queijo que era 17 foi para 33, dobrou. Quilo de feijão é R$10. 1 quilo de carne 35. O que é isso? Você vem que dizer que a culpa é de Deus, porque Deus não está vendo esses pobres. Deus deu toda a riqueza para o homem, mas o homem joga tudo fora.
E vocês se vendem. Daniel estava lá em Babilônia, representa, como eu falei hoje, esse mundo que nós vivemos. Mas Daniel foi governador e fez a diferença. Daniel tinha um espírito excelente, porque Deus estava na vida de Daniel. Louvado seja Deus. E vamos finalizar aqui, amados. Já estou finalizando, né? Eu quero ir para Mateus. O Mateus, nesse mesmo versículo, olha quem era Daniel, olha como Daniel, Mateus 24, 15. Olha a importância de Daniel, que o Jesus falou de Daniel. Mateus 24, 15. Quando, pois, vides que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Olha o que ele fala de Daniel. Olha como Jesus cita Daniel, o profeta Daniel. Daniel virou profeta. Ah, mas porque Deus tinha escolhido ele para ser profeta. Epa! Deus escolheu porque Deus já conhecia ele desde o ventre da mãe dele. E sabia que ele sendo levado lá para a Babilônia, ele não ia se contaminar. Porque a Bíblia diz no versículo 8 do capítulo 1 que ele o quê? Colocou no seu coração desejo. Deus não vai fazer nada daquilo que eu não queira, viu? Deus não vai fazer nada daquilo que você não queira. Ele colocou no seu coração de não se contaminar. Eu e você tem que querer isso, de não se contaminar, para que os nossos nomes estejam escritos no livro da vida. Agora volta para Daniel, capítulo 6, versículos 26, para nós finalizarmos. Olha que coisa maravilhosa. Daniel 6, 26. Daniel 6, 26 diz: da minha parte é feito um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até ao fim. Vou repetir. Olha, o rei que falou isso foi o rei de Babilônia. O rei de Babilônia, um homem ímpio, um homem que não servia ao Deus de Daniel, um homem que praticava todo tipo de imundície. Quando ele viu o exemplo de Daniel, mesmo Daniel eleito governador agora, viu? Ele continuou não se contaminando em Babilônia. Ao que ele viu Deus na vida de Daniel, o que ele fala. Vou repetir. E da minha parte, disse o rei, viu? E da minha parte, é feito um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens temam perante quem? O Deus de Daniel, porque este é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até ao fim. Oh, louvado seja Deus. Que temam perante o Deus de quem? De Daniel. Essa coisa de dizer, lá para a igreja, olha para Jesus, irmão. Olha para você. As pessoas têm que ver a mudança na minha vida. Quem era Braulio, poxa, pai, andava com isso aí, andava assim, como um cara de Dom Marcelo falou, eu sabia quem você era. Eu digo, ainda bem que você falou no passado, eu era, mas hoje eu não sou mais. Aleluia, glória a Deus. Então as pessoas têm que ver Deus na minha vida. Se eu não tivesse autoridade, se eu tivesse me lambuzado no manjar do rei, eu tinha que baixar a minha cabeça para aquele homem, dentro do meu trabalho, na vista de meu irmão que é católico ferreno, e uma pessoa correta, um homem que mora em Feira de Santana e trabalha aqui, e sua esposa e seus filhos estão lá, e ele vem segunda e volta sexta, da casa do trabalho para casa, às vezes pega a bicicleta, vai andar de bicicleta e volta, com testemunho, com a conduta ilibada, muito diferenciado de muitos safados que estão aí, traindo a mulher, adulterando, entra na igreja, pastor, fecha a igreja, vai para outra igreja, chega lá já pegando a mulher dos outros, aí vai para a igreja que o marido com a mulher congrega, chega lá, descasa a mulher, e o pastor da igreja ainda vai e casa um safado desse. Eu não entendo um negócio desse não. Como é que pode um negócio desse? A mulher trai o marido, ainda leva um amante para a igreja e apresenta ao pastor. Eu botava os dois para correr. Que
Que evangelho é esse? Que mudança é essa? Daniel, um homem que não tinha preço. Você, seus filhos, que caráter eu vou passar para o meu filho? Só para a gente concluir e encerrar aqui, Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, escritor do best-seller Deus não está vivo, Deus não existe. Friedrich Nietzsche, muito conhecido nas faculdades, muito citado em faculdades, principalmente para os professores ateus que querem desfazer de Deus. Ele, judeu, o seu pai, pastor, ele era alemão, mas descendência judaica, e o seu pai era pastor, e na igreja, o pastor, o pai dele era um exemplo, todo mundo admirava, tratava bem a mãe dele, os filhos, mas quando esse homem chegava dentro de casa, era um demônio, o pai de Friedrich, o pastor. E aí ele dizia, quando eu crescer, eu não quero servir a esse Deus de meu pai. Esse Deus de meu pai não existe. Porque na igreja o pai dele era uma coisa, mas dentro de casa nem com a mãe dele dormia, era outra. E aí Nietzsche cresceu com o intuito, o propósito dele era provar que o Deus que o pai dele pregava não existia, porque ele não via esse Deus na vida do seu pai. Deixa eu te dizer uma coisa para você, pai. Você tem que ser o exemplo para seu filho. Não adianta você querer instruir, como diz Provérbios 22:6. Ensinar a Bíblia e seu filho não vê Deus na sua vida. Não vê o exemplo dentro de casa. As suas atitudes, as suas ações vão falar mais do que sua palavra, do que a palavra. Não adianta conhecer a Bíblia toda e não vivê-la, porque isso também o diabo conhece. A segunda pessoa, depois de Deus, que mais conhece a Bíblia é Satanás, é o demônio. Não adianta conhecer, tem que viver, tem que obedecer. Alguns pegam um texto de Marcos 1,16, da parte C, que Jesus diz, arrependei-vos e credes no Evangelho. Tem que ter um arrependimento, tem que ter uma crença. Tem que crer, a palavra crer vem de crença, de acreditar. Mas isso está conveniado a obedecer. Marcos 16:16, quem crê e for batizado será salvo. Mas isso também está conveniado a obediência. Quando eu creio, eu obedeço. Quando eu obedeço, eu creio. Não tem como meu filho dizer que me crê em mim e ele desobedecer, fazer tudo errado daquilo que eu ensinei, daquilo que eu vivencio e falo para ele. Não existe. Por isso que Tiago, no capítulo 2, versículo 19, ele diz, crês tu que há um só Deus? Fazes bem, mas até os demônios creem e estremecem. Então, o diabo também crê, mas o diferencial é obedecer. Se verdadeiramente você não vive João 8,44, como Jesus disse aos discípulos, vós tem por pai o diabo. Se você tem verdadeiramente Deus como pai, como referencial, viva isso, obedeça esse Deus, se entregue a esse Deus. Busque o manual, que é a Bíblia Sagrada, para instruir seus filhos nos caminhos que devem andar. E seja exemplo perante a sua família e perante toda a sociedade. E você, meu amigo, minha amiga que está me assistindo, se você ainda não teve um encontro com esse Deus, a minha vida era uma desgraça total. A minha esposa era humilhada, era espancada. Meus filhos também. Eu nunca fui um bom pai. Eu me envergonho às vezes de falar de pai, porque eu nunca prestei como pai. Quando eu vi abrir os meus olhos, Jesus abriu os meus olhos, quando eu olhei, eu tinha uma filha já adulta, uma filha moça, e quando ela era criança, eu, usando droga dentro de casa, eu fazia ela ir comprar cerveja para mim, 10 horas da noite, qualquer hora. E a mãe dela queria dizer, não, deixa que eu vou de novo, que tem que ir a ela. E ela saía nessa rua escura sozinha para comprar cerveja, para trazer para mim, se não fosse, apanhava. Então, era essa vida que eu era. E hoje, graças a Deus, eu disse, Deus, muito obrigado por essa oportunidade de hoje eu poder ensinar meus filhos nos teus caminhos, de mostrar que o Senhor mudou a minha vida, que o Senhor transformou a minha vida, que verdadeiramente, como diz a tua palavra em João 10:10, que o ladrão só não veio roubar, matar e destruir, mas tu vieste para que tenha vida e vida em abundância. Hoje eu louvo e adoro meu Deus porque eu tenho vida em abundância. E graças a Deus minha família está aqui testificando da minha mudança, do que Deus fez na minha vida.
e não tem dinheiro que pague aquilo que o rei disse a Daniel. Eis que o Deus de Daniel, esse é o único Deus vivo, adorar só a Ele. As pessoas vejam Deus na minha vida, na tua vida, nas nossas vidas. E que Ele mesmo nos abençoe, nos ajude e mude a situação deste país, dessa nação. Permita-me orar em nome de Jesus. E me perdoe pelo choro, me perdoe por poder externar esse sentimento, me perdoe por não suportar, me perdoe a qualquer coisa. Vamos orar. Amado e querido Deus, louvado seja o teu nome para sempre, Senhor. Deus, eu quero rogar pelas famílias, pelos pais principalmente, que possamos ser exemplo, porque família, Senhor, é a base de toda a sociedade. E na tua palavra, meu Deus, está tudo aquilo, meu Senhor, referencial para termos uma família sadia, respaldada nos teus ensinos, nos teus ensinamentos, meu Senhor, na tua palavra. Meu Deus, muito obrigado, meu Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Repreende e lança por terra, meu Senhor, todo espírito do divórcio, da separação, meu Senhor. Todo espírito da síndrome do pânico, meu Senhor. Meu Deus, repreende, meu Senhor da glória, em nome de Jesus Cristo, todo espírito da depressão. Oh, amado e querido Deus, lança por terra também, meu Deus, todo demônio, meu Deus, todo espírito da confusão, da discórdia, dentro dos lares, dentro da família, que haja tua paz. Meu Senhor, que toda oração contrária caia por terra em nome de Jesus, todo espírito da inveja, meu Senhor, a qual pessoas, meu Senhor, colocam até oferendas, meu Senhor, meu Deus, manjares, meu Senhor, a deuses estranhos para poder destruir famílias, para tomar marido, mulher dos outros. Meu Deus, lança por terra tudo isso em nome de Jesus Cristo. Que teu Espírito Santo coabite em cada vida, em cada família, em cada lar, meu Senhor. Que haja tua paz, que haja tua cura, cura da alma, cura da carne, cura do Espírito, meu Senhor. Que haja salvação, meu Deus. Meu Senhor da glória, repreende toda ação do mal, meu Senhor. Ó Senhor, no nome de Jesus, o nome que vem desfazer toda a obra do diabo, meu Senhor. Abençoa esta nação, este país, sei com a tua igreja, sei, meu Deus, com cada pessoa que o Senhor me deste para apacentar. Confiaste nas minhas mãos, que nenhum desses se perca, que nós possamos nos apresentar a ti naquele grande dia e ouvir a tua voz. Vinde bendito de meu Pai, e assumir por herança o reino que está preparado para vós, desde a fundação dos séculos. Oh, meu Senhor, que possamos ouvir isso da tua voz, ó Jesus. Meu Deus, muito obrigado por tudo. Tira tudo que não glorifica, exalta o teu nome das nossas vidas e tira, meu Deus, da vida das pessoas toda a bandeja, todos os manjares de Satanás. É no nome poderoso de Jesus, o nome que é dado acima de todos os nomes, o nome que foi dado todo o poder na terra e no céu, que eu rogo a ti já agradecido. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe a todos.